Edição de sábado. Boa noite. Está assim a começar o Telenotícias. Seguimos agora os destaques que marcam esta edição, nomeadamente Renamo diz que a tentativa de inviabilizar eleições distritais mancha a memória de Afonso Dhlakama. Em segundo destaque, Maputo, Tete, Gaza, Inhambane e Manica reduziram em 50% a incidência de malária em 2022. Em terceiro destaque, Mined quer cumprimento do calendário acadêmico, apesar do impacto das inundações. Quarto destaque para esta edição internacional, Al-Burgar recusa negociar com o líder do grupo paramilitar sudanês. Em um último destaque internacional, Rússia tem muitos apoiantes nos Estados Unidos da América e na Europa, segundo Putin. Por acompanhar-se de forma detalhada nesta edição, bem-vindo. Iniciamos com a seguinte nota. A Comissão de Reflexão sobre a pertinência da realização das eleições distritais no país, coordenada pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, concluiu que o país não tem condições para a realização do escrutínio e aconselha o cancelamento. A coordenadora da comissão, Helena Kida, que também é ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, foi o rosto da divulgação do documento e afirmou: a CRED recomenda, a linha A, que não se realizem as primeiras eleições distritais em 2024. A linha B, que se aprofunde o diálogo ao mais alto nível com as forças políticas da oposição, no sentido de buscar consenso sobre a inexistência de condições para o alastramento do modelo de governação descentralizada em implementação desde 2019 para os distritos. A linha C, que se proceda à revisão do número 3 do artigo 311 da Constituição da República de Moçambique. E a linha D, que se mantenha o compromisso de realizar eleições distritais logo que sejam criadas as condições. Helena Kida refuta a posição da crítica de que a comissão sofreu influência para recomendar a não viabilização das eleições distritais. Um âmbito daqueles que podiam, de certa forma, permitir que o parecer da comissão fosse para além daquilo que era sua percepção, mas trazer também aquilo que era a percepção de todos aqueles que foram ouvidos neste processo. E aqui, eu penso, do que nós conseguimos ver no relatório, a Comissão foi clara. Nós pensamos assim, mas também note-se que ouvimos outras pessoas que pensam desta forma, e consta do documento. Então, eu não sei se aí nós podemos dizer que a Comissão sentiu-se influenciada e trouxe um parecer que já tinha ouvido. Porque a Comissão fez mais. Não só disse o que pensava, mas disse o que ouviu e fez constar do documento. O relatório apresentado nesta sexta-feira dá um parecer negativo à realização das eleições distritais em Moçambique, programadas para 2024. O vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, diz que a CNE distancia-se das falhas no processo de recenseamento eleitoral. Mazanga garante que as falhas são proporcionais e não o erro das máquinas. Durante uma conferência de imprensa realizada na manhã deste sábado, o vice-presidente da Comissão Nacional das Eleições, Fernando Mazanga, disse que a comissão distancia-se das falhas do processo de recenseamento eleitoral. Para nos distanciarmos de certas atitudes e comportamentos que estão a surgir ao longo do recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de outubro. A razão de ser deste distanciamento prende-se com falta de entendimento dentro do órgão que se chama Comissão Nacional de Eleições,
onde há sobreposição de determinadas forças em detrimento de outras. Compreendemos e acompanhamos ao nível das províncias e distritos a má qualidade do recenseamento em si. Uma má qualidade que não se justifica, porque nós fizemos o teste através do recenseamento piloto, que o fizemos para a testagem dos materiais, que nós fizemos o seu recondicionamento. Isto é, nós introduzimos painéis solares compatíveis, introduzimos power bank para reforço das fontes de energia, introduzimos baterias e fizemos o recenseamento piloto ao longo de 3 províncias, nomeadamente Cabo Delgado, Maputo Província e Manica. Conseguimos verificar que, de facto, as máquinas estavam em boas condições. Mas quando já estamos a entrar em fase do recenseamento em si, estamos a notar elementos que são contra o nosso princípio e a nossa constatação inicial. Mazanga denuncia a existência de armazém usado para realizar o processo eleitoral em Ngurue. Mas, investigados os assuntos, vamos encontrar que o problema não está na ação das máquinas. O problema está na ação do homem. O homem que está a interferir negativamente e seguindo agendas obscuras e fora daquilo que é o desiderato da Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições aprovou os postos onde devem funcionar as brigadas. Entretanto, vamos constatar que em Ngurue, um grupo de supervisores levou uma impressão para o armazém da Comissão Distrital de Eleições, do Estado Distrital. Esta forma de fazer viola o princípio de que todos os recenseamentos devem ser acompanhados por fiscais dos partidos políticos. Viola o princípio de que todo recenseamento tem o seu horário. Viola o princípio de que as brigadas fixas fazem o trabalho nos postos aprovados. E há sítios onde há probabilidade da existência de brigadas móveis. Ainda não é o caso. Ora, investigado este assunto, interrogado o diretor-geral do STAI sobre a natureza destas atividades, ele disse ter contactado o diretor provincial e que o diretor provincial confirmou estas irregularidades. Portanto, confirmou que o tal de Albano Albino, sei lá como é que se chama, ele andou de mesa em mesa a trocar brigadistas, sem o consentimento claro da direção e do conhecimento da Direção-Geral do Estado. Confirmou que, de facto, houve brigadistas supervisores que foram fazer recenseamento no armazém. A fonte defende ainda que as falhas no equipamento eleitoral em algumas autarquias são propositadas para desencorajar os eleitores a se recensearem. Os erros que estão a acontecer agora são erros propositados para desencorajar que as pessoas possam ir se recensear. Com falhas ou não, Fernando Mazanga apela calma e paciência aos eleitores. O presidente da Liga Nacional da Juventude da Renamo, Ivan Mazanga, diz que a tentativa de inviabilizar da realização das eleições distritais de 2024 é uma clara evidência de sujar a memória do Afonso Dhlakama. A fonte falava este sábado durante a marcha em homenagem ao antigo líder desta formação política, Afonso Dhlakama. Membros e simpatizantes da Renamo realizaram na manhã deste sábado uma marcha em homenagem ao antigo presidente do partido, Afonso Dhlakama. Na ocasião, o presidente da Liga Nacional da Juventude, Ivan Mazanga, disse que há necessidade de se reconhecer os esforços do antigo presidente, Afonso Dhlakama, na luta pela democracia. De maio, iremos celebrar os 3 anos da eterna inspiração
que Afonso Dhlakama deu a esta nação moçambicana e particularmente à juventude. Portanto, esta é uma marcha da imortalização daquilo que foi a vida e obra de Afonso Dhlakama. E como é o nosso lema, Afonso Dhlakama foi a voz de ontem incompreendida, mas que hoje todo mundo já a celebra. Todo mundo agora já consegue perceber qual é a essência das palavras que Afonso Dhlakama trazia em todos aqueles discursos dele. É por isso que nós nos inspiramos e continuamos a nos inspirar em Afonso Dhlakama. É por isso que, neste momento, estamos aqui a fazer essa marcha rumo a Mangundi. Neste processo, estamos a convidar a todos os jornalistas, a todos os moçambicanos, a toda a juventude, para que nos acompanhem no dia 3 de maio, para todos juntos estarmos na cerimônia dos 5 anos da eterna inspiração que Afonso Dhlakama proporcionou a esta democracia. Falar de Dhlakama é falar de democracia. E não teria um melhor momento para se falar de Dhlakama do que este processo eleitoral, aonde nós estamos para entrar, que se caracteriza neste momento pelo recenseamento eleitoral. No que concerne à inviabilização das eleições, Mazanga diz que é uma clara evidência de sujar a memória do Afonso Dhlakama. Obviamente que é uma tentativa de subverter e combater e sujar aquilo que é a memória do presidente Afonso Dhlakama. Portanto, todo o atentado contra a Constituição, contra a democracia, é um atentado contra a memória do presidente Afonso Dhlakama. E nós, os moçambicanos, não devemos permitir que a memória do herói Afonso Dhlakama seja pisoteado de qualquer maneira. Inviabilizar ou tentar inviabilizar as eleições distritais é estar a pisotear naquilo que é a memória do presidente Dhlakama. Estamos a profanar a democracia, coisa que nós, os moçambicanos, não devemos permitir, porque hoje querem retirar as eleições distritais que estão na Constituição. O passo a seguir vai ser retirar a liberdade de imprensa, o passo a seguir vai ser retirar a liberdade de circulação e voltaremos ao momento do Estado único, do Partido Único. Portanto, este é um prenúncio que não deve só preocupar a Renamo, deve preocupar todos os moçambicanos, porque a Constituição da República não é uma Constituição unicamente da Renamo. Obviamente que a Renamo teve uma luta grandiosa para que tivéssemos esta Constituição democrática como está, mas esta Constituição, a partir do momento em que é aprovada, é propriedade de todos os moçambicanos. Portanto, qualquer tentativa de subverter a Constituição deve ofender a cada um de nós, porque nós já sabemos que daqui para frente o buraco será maior do inteiro da democracia. No decorrer da marcha, foram apresentados 20 jovens que supostamente abandonaram o partido de Batuque e da Maçaroca para se filiar à Perdiz. Para demonstrar a nossa entrega para o Partido Renamo, nós nos juntamos para esse projeto que mostra que é um projeto que é para o futuro, que vai mudar a situação em que nos encontrávamos e para um futuro promissor. Nada mais a falar, só agradecer essa oportunidade. Vários motivos que não quero aqui elencar, que todos os jovens sabem. Se sairmos aqui para o lado, vamos perguntar a vários jovens, vamos saber de todos os motivos que fazem as pessoas mudarem da situação, mudarem do paradigma para uma mudança verdadeira que é a Renamo. Desde o princípio, desde que fui nascido até cá, nunca gostei da Frelimo. Nunca fizeram muito para nós. Nunca tenho visto algo palpável, porque desde que cresci até aqui estou a sofrer. Então, quando tenho um pai, que o tal pai não consegue me dar alimento, não vou ter afeto até então. Vou tentar procurar padrastos, alguém que possa cuidar de mim. Então, de momento agora que já sou emancipado, já consigo perceber muita coisa da vida. Em algum momento tentei me unir a essa massa, que é para tentar mudar alguma coisa, porque está demais. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano quer o cumprimento do calendário acadêmico, apesar do impacto das cheias que devastaram infraestruturas escolares nas províncias afetadas pelas intempéries. As aulas recomeçaram particularmente em algumas escolas depois da passagem do ciclone Fred na zona centro do país. O ciclone Fred
destruiu centenas de salas de aula, outras foram usadas como centro de acolhimento provisório para as famílias que perderam um pouco de tudo na sequência das cheias. De acordo com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, o setor está ciente que os desastres naturais devastaram grande parte das infraestruturas escolares, daí que medidas estão a ser tomadas para a reconstrução de salas de aula. Bom, sabemos que o setor sempre tem sido assolado por diferentes calamidades naturais, desastres naturais, que precisamos de recuperar, em alguns casos, salas de aulas que têm sido destruídas por ciclones. Ano passado também tivemos essas situações em 2023. Então vamos discutir aqui nesta reunião. As medidas foram desenhadas pelo setor, incluindo aquilo que são ações levadas a cabo pelos nossos parceiros. É por isso que nesta reunião, para além dos diretores nacionais, participam também os diretores provinciais, tanto da área de educação como da área de assuntos sociais. Participam também aqui nesta reunião os nossos parceiros de cooperação que têm apoiado a implementação do plano estratégico e, por fim, convidados também os outros ministérios que, direta ou indiretamente, têm de forma integrada trabalhado com o setor de educação. Ainda de acordo com o porta-voz do MINED, Samuel Simbin, as orientações dadas devem ser cumpridas para evitar que o calendário escolar seja comprometido. Alguns setores também, ou algumas zonas do país, poderão recorrer também aos sábados, em função daquilo que vai ser o consenso a nível local. Enquanto isso, contamos com os nossos parceiros, a recuperação das salas destruídas, temos um plano de recuperação das salas, que também vai ser partilhado nesta reunião. Temos todos os dados e informações das escolas que precisam de intervenção. A intervenção varia em função do nível de destruição que a escola sofreu. Então, em função disso, também vamos introduzir, por exemplo, temos também saídas de salas temporárias para garantir que os alunos tenham aulas. Este é o grande objetivo do Ministério da Educação. Independentemente do nível de destruição que os desastres naturais provocaram, nós temos que garantir o cumprimento do calendário escolar, porque no final do ano vamos realizar o exame vai ser nacional. Refere-se que 90 escolas foram inseridas em 4 distritos da província de Maputo, 12 em Namacha, 20 em Magude, 45 em Boane, 13 na Manhissa. Destas, 37 reabriram em menos de 2 semanas. O Centro de Formação Jurídica e Judiciária na província de Inhambane capacitou magistrados e investigadores, isto é do CERNIC, em matérias de auxílio de branqueamento de capitais e mecanismos de recuperação de ativos. Dados do Ministério de Saúde apontam que a zona sul do país é a menos afetada. A 21 de outubro do ano transato, Moçambique entrou na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional. E estar nesta lista significa que o país está à beira de receber sanções que poderão limitar o acesso do sistema financeiro internacional. Significa também que Moçambique é uma rota da criminalidade organizada transnacional, o que coloca em perigo a sua soberania. Para tirar o país desta lista, o Centro de Formação Jurídica Judiciária capacitou magistrados, investigadores do CERNIC em matéria de auxílio mútuo, branqueamento de capitais e mecanismo de recuperação de ativos. Há deficiências também resultantes de fragilidades no conhecimento dos magistrados. Então, tiveram oportunidade nesta formação de trocar experiências com especialistas, essa consolidação de conhecimentos que eles tiveram a oportunidade de ter aqui na formação vai permitir que façam mais. E o que é fazer mais? Fazer mais é investigar mais, estarem capacitados para investigarem melhor, estarem capacitados para acusarem melhor, estarem capacitados também para julgarem melhor. Os recém-formados falaram das mudanças que esta capacitação trará
nos seus ofícios. Mais investigação, com melhor qualidade, melhores resultados, maior cooperação, maior identificação dos crimes de branqueamento de capitais e os seus crimes precedentes e maior recuperação de ativos. Nesta questão de recuperação de ativos, quais são as principais dificuldades que vocês encontram no terreno? É a localização, temos o gabinete central de recuperação de ativos, mas como sabemos, o cidadão moçambicano não está habituado a registrar seus bens como viaturas, como imóveis. E para identificá-los requer um trabalho muito árduo, não só para identificarmos como proprietário em termos documental, mas também como o usuário, aquele que usufrui do bem. Fortalecemos e aprofundamos o nosso conhecimento sobre a assistência mútua, não é? Entre os Estados, o auxílio mútuo. Tivemos também o aprofundamento sobre os regimes da perda, sobretudo no âmbito da perda alargada, bem como aprofundamos também o conhecimento no âmbito do branqueamento de capitais. Geralmente nós vemos trabalhando com a perda clássica e nesta perda clássica muitos bens que os criminosos tinham acesso através de práticas criminosas ficavam de fora, tal que houve essa necessidade de evoluir. Espera-se dos recém-formados uma investigação eficaz usando os meios adequados existentes na legislação nacional para a recolha de provas. Nomeadamente o auxílio judiciário mútuo, deduzindo também acusações, proferindo sentenças e confiscando os bens ilicitamente obtidos. Tudo num processo justo, célere e eficaz. O terceiro curso de capacitação de magistrados e investigadores do Cernic foi realizado na província de Inhambane e teve a duração de 10 dias. Ainda assim, nas notas nacionais, dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que a província de Maputo, Tete, Gaza, Inhambane e Manica reduziram a 50% a incidência da doença no ano de 2022. Ainda segundo dados do MISAL, no ano passado, a província de Maputo somou um total de 3.902 casos. Dados do Ministério de Saúde apontam que a zona sul do país é a menos afetada pela malária. Por outro lado, as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Zambésia registram maior índice da doença provocada pela picada de mosquito. Durante a semana da luta contra a malária, o setor de saúde desenhou 2 medidas a serem implementadas pela comunidade. O nosso quarto objetivo tem a ver com a comunicação para a mudança social de comportamento. Nós queremos fortalecer as mensagens de comunicação para atingir duas metas. Tudo que nós falamos para comunicar para a população, para todos nós termos conhecimento de malária, a nossa finalidade são 2. Primeiro, que todos nós vamos aceitar aquelas medidas de prevenção da malária. Qualquer uma que seja, aceitar e usar corretamente. A segunda, saber reconhecer os sinais de malária para ir atempadamente a uma unidade sanitária para receber o diagnóstico e tratamento. O nosso quinto objetivo tem a ver com os dados, que já falamos aqui, queremos melhorar os dados a todos os níveis. E o último objetivo, dada a natureza do nosso país, que tem sido assolado por emergências, nós queremos garantir, assegurar que hajam intervenções em caso de emergências humanitárias. Qualquer emergência humanitária que vai acontecer, a população não pode se ressentir do serviço de malária. Tem que continuar a receber diagnóstico e tratamento para a malária. Atualmente, Tete, ali um pouco de Manica, Tete, sobe um pouco para Inhassa. Depois temos outros distritos, os que estão pintados mais escuro são os distritos que durante a vigência do plano estratégico não registraram a diminuição de malária, aumentaram a malária. A pergunta é, quando nós olhamos para aqueles números e nos dizem que aumentamos a malária, como o gráfico anterior aqui à nossa esquerda mostra, isto é a custa do peso que tem a província de Nampula e a província da Zambésia. Os distritos, a população que tem, faz muita diferença e não se sente que no país, de fato, há distritos que estão a reduzir a incidência de malária. Vamos mostrar aqui um bocadinho como era o antes, em termos de incidência. Em 2017,
E como é que ficou depois em 2022? Com mais uma vez, neste gráfico, neste mapa, desculpe, cor mais escura mostra os que têm mais incidência, o azul mostra que tiveram menos incidência. É só ver como começamos com o plano estratégico anterior em 2017, como é que estavam os pintados, as províncias, e como é que está em 2022. Há claramente algumas províncias que melhoraram, caso de Tete, Manica, Gaza, Nhambane e alguns distritos, como podemos ver aqui. E seguimos agora a observar o estado do tempo para Moçambique nas próximas 24 horas. Iniciamos sim com a região norte do país, onde Pemba registra uma máxima de 28, mínima de 23. Nampula apresenta uma máxima de 28 e uma mínima de 19. E Lixinga com 23 de máxima e uma mínima de 14, sendo a mais fresca nesta região do país. E damos sim continuidade a esta previsão para a zona centro. Quelimane apresenta uma máxima de 30, mínima de 21. Beira com 28 de máxima e uma mínima de 20. Tete, a mais quente, apresenta uma máxima de 31 e uma mínima de 20. E Chimoio com 26 de máxima e uma mínima de 15. Céu pouco nublado irá marcar esta região nas próximas 24 horas, sem previsão de chuva e temperaturas consideravelmente estáveis. Finalizamos com a região sul, onde Inhambane apresenta uma máxima de 28, mínima de 21. Xaixai com céu limpo apresenta uma máxima de 31, mínima de 20. E Maputo com céu pouco nublado apresenta sim uma máxima de 29 e uma mínima de 22. Deixamos sim para trás a previsão do estado do tempo, damos sim continuidade à atualidade cambial já a seguir. E iniciamos sim com o dólar, que apresenta a compra de 63 meticais e 25 centavos e a venda a 64 meticais e 52 centavos. O rand apresenta a compra de 3 meticais e 48 centavos e a venda a 3 meticais e 55 centavos. O euro apresenta a compra de 69 meticais e 85 centavos e a venda a 71 meticais e 25 centavos. Libra, por fim, apresenta a compra de 78 meticais e 68 centavos e a venda a 80 meticais e 22 centavos. Foi esta então a atualidade da taxa de câmbio. Vamos sim a uma curta e breve pausa, mas regressamos dentro de instantes para a atualidade informativa. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas o chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade.
Estamos sim de volta para si que acaba de se ligar à FTV. Bem-vindo. Este é o Telenotícias e damos sim continuidade ao essencial da informação internacional. O chefe do exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, garantiu que rejeita negociar com o comandante do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, por não haver lugar para aquela milícia a não ser a sua extinção. Em comunicado, as Forças Armadas afirmaram que al-Burhan garantiu que não é possível sentar-se com Dagalo, conhecido como Hamed, porque este lidera uma rebelião que deve ser resolvida, e disse que o líder paramilitar não pode falar de democracia e de transformação civil porque está em frente de uma milícia tribal. As declarações respidas de al-Burhan surgem numa altura em que vários países como Egito, Sudão do Sul e Estados Unidos Ainda assim, nas notas internacionais, o presidente russo Vladimir Putin disse que o seu país tem muitos apoiantes nos Estados Unidos e na Europa, cujos governos apoiam a Ucrânia contra a invasão militar comandada por Moscovo. As elites comportam-se de maneira diferente, mas sabemos que as elites nem sempre promovem uma política que responda aos interesses das populações, disse Putin, dirigindo-se ao Conselho de Deputados da Assembleia Federal em São Petersburgo. Putin assegurou que o Kremlin não pretende ficar isolado em termos internacionais. Pelo contrário, vamos expandir as relações pragmáticas mutuamente benéficas e de parcerias com países amigos na Eurásia, África e América Latina, explicou o presidente russo. Putin acusou os ex-aliados da Rússia de serem verdadeiros loucos ao destruírem os canais de diálogo, querendo impor regras a Moscovo. O líder russo insistiu que o patriotismo e o serviço comunitário são ideais para a Rússia, um país civilizado que se tornou um dos centros autossuficientes e soberano de grande mundo multipolar. Putin sublinhou que a economia russa resistiu ao impacto das sanções ocidentais, enquanto os países que as impuseram continuam a pagar as consequências da instabilidade que eles próprios provocaram. Ao mesmo tempo, Putin destacou que, em tempos de agressão econômica do Ocidente, o governo e todos os poderes locais devem trabalhar como uma máquina bem oleada. O presidente russo aproveitou para encarregar ambas as câmaras do parlamento, tanto a Duma como o Senado, da missão de apoiar os participantes na campanha militar na Ucrânia, para conseguir a plena integração dos 4 territórios ucranianos anexados. A irmã do líder da Coreia do Norte alertou que o recente acordo nuclear entre Washington e Seul só pode levar a um perigo ainda maior, avançou hoje a imprensa oficial de Pyongyang. A Coreia do Norte está convencida da necessidade de aperfeiçoar ainda mais o seu programa de dissuasão nuclear, disse a irmã de Kim Jong-un, citada pela agência de notícias norte-coreana KCNA. Quanto mais os inimigos insistem em realizar exercícios nucleares, mais eles implantam armas nucleares perto da Península Coreana, e mais o exercício do nosso direito de autodefesa será em proporção direta, avisou Kim Jong-un. Os presidentes norte-americano e sul-coreano assinaram na quarta-feira um acordo para reforçar a cooperação militar contra a Coreia do Norte e permitir que um submarino norte-americano com armas nucleares ataque na Península Coreana pela primeira vez em 40 anos. Este acordo contribuirá apenas para expor a paz e a segurança no Nordeste da Ásia e no mundo a um perigo ainda maior e, portanto, é uma nação que não pode ser bem-vinda, acrescentou Kim Jong-un. O acordo reflete a vontade da ação mais hostil e agressiva dos Estados Unidos e da Coreia do Sul contra o Norte, disse a dirigente. Na quarta-feira, o presidente norte-americano proclamou o ferrou compromisso dos Estados Unidos com a defesa da Coreia do Sul e precisou que esse compromisso inclui a proteção do seu parceiro contra qualquer ameaça, incluindo um eventual ataque norte-coreano. Isto é especialmente importante perante as crescentes ameaças da Coreia do Norte, afirmou Joe Biden.
O líder norte-americano está muito equivocado e irresponsavelmente corajoso, disse Kim Yong-jong, acrescentando que Pyongyang não descartaria simplesmente as palavras de Biden, de 80 anos, como um comentário sem sentido de uma pessoa senil. O Japão adotou hoje uma nova política marítima que exige uma maior segurança, incluindo o reforço da guarda costeira e a cooperação com as forças armadas, enquanto a China se afirma cada vez mais nos mares da região. O novo Plano Básico para a Política dos Oceanos, adotado por um período de 5 anos pelo gabinete do primeiro-ministro Fumio Kishida, prevê também que o Japão deve acelerar o desenvolvimento de veículos submarinos autônomos e de robôs operados à distância, para reforçar a sua capacidade de vigilância. Na lista de ameaças citadas constam as... E deixamos para trás as notas internacionais de encontro à atualidade desportiva. Decorreu este sábado no pavilhão desportivo em Maputo a primeira competição de condicionamento físico em duplas mistas no país. O evento, organizado pela 233 Feedback, contou com 36 atletas empenhados para conquistar o grande prémio. Cerca de 18 equipas participaram da competição em dupla. O Throwdown é uma competição de crossfit, onde os atletas têm que dar o seu máximo número de repetições, empenho, força, ou seja, a diversão e o principal objetivo desta prática, desta competição, que é de crossfit, é divertir-te no teu movimento, dar o teu máximo, aquilo que tu puderes. Isto está a acontecer agora, é uma prova que vamos ter aqui primeiro, segundo, terceiro lugar, vamos ter prémios alocados aos vencedores. Portanto, é uma prova competitiva mesmo, com direito a prémios. Para ganhar prémios, que segundo o júri Nuno Mourinho, é uma viagem à vizinha África do Sul. Alguns prémios serão surpresa, mas o principal deles é uma viagem para o par que for ganhar, para a África do Sul. Ainda vamos revelar tudo com mais detalhes, mas a princípio é uma viagem. Normalmente a cada ginásio tem sua academia. Como pode ver, são várias equipes e cada equipe é de uma certa academia. Então, há quem faz todos os dias, por hobby, há quem faz por profissão, porque existem competições maiores e internacionais. Então isso só depende é muito pessoal. Como tu fazes, se és um praticante que faz todos os dias, seja um praticante intermédio, básico, na verdade isso depende de cada um. O From Down, uma competição de condicionamento físico que desafia as pessoas a conhecer o seu corpo e suas limitações. Que é uma prova mística, é uma prova entre casais, vamos assim dizer, e esta prova é organizada pelo 233 e a atividade está dentro desta feira que é a IVM Fitness Live. E chegamos mesmo no final desta edição. Poderá acompanhar mais informação nos próximos blocos noticiosos da FTV. Foi sim um enorme prazer trabalhar para si. Eu sou Deise Massandek e este foi o Telenotícias. Boa noite.